Fala galera, beleza? Galera do programa Velt Rock Nation. Estamos na área aqui hoje para trocar esse papo aqui com meu amigo Adriano Barros, guitarrista da melhor qualidade. A gente vai estar falando aqui um pouco sobre algumas especificações, alguns modelos de guitarra em geral. Todas as marcas a gente vai estar conversando aí o que a gente acha. É um ponto de vista muito mais pessoal do que propriamente técnico, de nenhum dos nós aqui somos luthiers e tal. A gente não vai estar abordando uma questão técnica, sim uma questão mesmo de pessoal, de cada instrumento, como experiências pessoais, como assim, diz o Adriano, experiências do dia a dia como guitarrista. Fica aí, depois da vinheta a gente volta aí. Estamos de volta aí. Vamos conversar um pouco aí. Adriano, meu camarada, está aqui. Adriano Barros, para falar um pouco, conversar esse bate-papo aqui completamente informal sobre algumas guitarras aí. A gente vai estar aqui conversando. Espero que o áudio esteja bom para vocês aí. De antemão, já agradeço aí a inscrição. Acessa a gente aí, dê o like aí, compartilhe o vídeo aí. E para guitarrista que se amarra falar de guitarra, vamos ao assunto. Então, Adriana, aí a gente voltando a essa questão das Fender, né? Eu adquiri esses dias uma Stratosonic da Giannini. Tem uma. Que você também tem uma. E aí, porra, eu acho a guitarra, bicho, excepcional, assim, o corpo dela, o peso que é meio chumbo, né? Sim. Bom, vou te dar um parecer. Essa guitarra, segundo o luthier Gil Forte... Motoqueiro que a gente está aqui no Eclipse, aqui, o melhor lugar da Zona Sul para vir comer uma pizza, tomar uma cerveja gelada. E, obviamente tem um motoqueiro que entrega as pizzas aqui. Só pedir, liga para cá, só falar que está no programa aí, já vai ter um desconto aí. Então, esse corpo é segundo o Gil, de cedro imperial. Eu comentei com o Gil que eu achava que essa guitarra tinha muito sustain, né? Quem é guitarrista tá vendo, sustenta o som há muito tempo. Porque parece que, segundo ele, essa madeira é quase um mogno, assim. É quase um mogno em termos de sonoridade, até por isso ela é muito pesada. Isso lembra muito aqueles móveis da casa da nossa avó, né? Sim. Aquele armário, aquela estante da sala pesadíssima, não sei o quê. Sim. E o braço de pau-marfim, que é uma madeira bem comum aqui no Brasil. Dá pra confundir com maple, porque ela é clarinha, assim. Eu realmente não sei diferenciar o som, assim, e tal. Acho que parece que conserva características parecidas com o maple, sim. Um som mais brilhante e tal. Eu achei uma coisa, ouvindo uma galera testando a guitarra assim, no YouTube, não dá pra gente ter, porque cada um tem uma forma de timbrar seus instrumentos e tudo mais. Mas do que eu pude apurar, assim, eu notei o limpo da guitarra, dessas traduções especificamente, dessa leva nossa, né, ali anos 80 e 90, que ela tem um sustain bem maneiro mesmo, assim, e é brilhante o som. Eu achei meio limpo, assim, um limpão bem bonito, assim. Por conta acho que o corpo e o som dela mais agudinho, acho que por conta do característico do captador. Eu não cheguei a medir a resistência desses captadores, ainda tem um desses tá lá no meio. Eu ainda nem testei. Mas eles têm a saída bem baixa, som de cerâmica. Um deles eu até estraguei, futucando. Mas o bom é esse, quando a gente vai futucando a guitarra, que a gente vai estragando e vai aprendendo. Ela foi minha guitarra cobaia, né? Ela era muito pesada para ser furadeira. Não tem essas bobinas, esses captadores, elas não podem ser de alnico assim, não? Poderiam ser. Mas o cerâmico é um imã mais barato, o famoso imã de geladeira, né? Os catálogos lá fora chamam de ceramic. E aqui adotaram o termo cerâmica, porque ferrite fica feio porque é o famoso imã de geladeira. E na verdade, quando você vê cerâmica, magnético. Isso você dá aquele mais instaladinho, daquele som mais. O cerâmica. É o contrário, o cerâmica é o que dá. Ele tem a saída mais alta, tem bastante grave. Ele puxa mais grave e o alnico ele parece que tem mais agudo, tem menos grave, mas tem mais agudo. O alnico, né? Tem mais médio, é um pouco diferente.
E o Nico 2 é que ele já tem menos agudo, tem menos ataque. É umas características assim, aí isso depende de quantas voltas tem lá na bobina. Falam-se também na pressão que se enrola, aí já não sei diferenciar. Eu sei mais ou menos características do sonora de imã e tal. Falando especificamente, fazendo um breve resumo aqui dessa Strato, Stratosonic, dessa Janine Stratosonic, ela, o que foi curioso é que ela existe desde ali, que a gente acha do final dos anos 60, início de 70. Stratosonic, eu não sei se dos anos 60 já tinha, não. Já tinha, não tenho certeza. Vamos Você pesquisar, tem que apurar. Vamos apurar isso aí, vamos pesquisar. No pesquisar. final de 60 já tinha Supersonic, sim. A Supersonic é que até o Roberto Uma no clipe lá de quando. O Roberto usou muito aí. Essa galera da geração dele, da Jovem Guarda, usou, né? Sim. O que eu achei super bem feita foi essa leva de anos 80 para 90 da Janine, que fez uma cópia no sentido bom da palavra. Um instrumento mais bem acabado. De excelência. Um pouco mais padronizado. Um pouco mais padronizado, porque não tinha também essa proibição ainda da Fender, né? Não. Esse negócio da marcas em patentes acho que chegou lá fora em 89. Em 89. Aqui, quando esse modelo estava em alta aí, final de 80. Isso, galera, a gente estava conversando, antes da gente tá gravando aqui, comentando aqui sobre essas guitarras, a gente estava trocando essa ideia. Agora há pouco eu falei, vamos gravar, de repente trocar essa ideia aqui para o pessoal se ligar o que a gente está conversando. Mas a gente está conversando em off justamente essa coisa o Adriano tem umas guitarras top de linha, aos outros que são top também, mas já não é tão de grife assim, né? Top mexicana, né? Top mexicana, cucaracha. Mas ótimas guitarras. Por exemplo, ele tem uma da Janine, anos 80, não, anos 90. Uma que eu vi no catálogo de 92, uma Janine Les Paul, que ela bem feita, tem linda. muito bem feita, ela parece que ela de longe parece que é uma Gibson que você tem. Já a Corte, que é uma construção maravilhosa. Essa parece que eu estou segurando uma Gibson. Essa Se não parece fosse o desenho do corpo, parece que eu estou segurando uma Gibson. O corpo, porque ele tem os detalhes devido a marcas e patentes, né? Então as guitarras... O desenho do corpo não pode ser idêntico. As fábricas foram se cercando dessas competições, né? Porque os caras estavam sendo... No geral, né? Isso é o negócio do tal das marcas e patentes. Isso entrou nos Estados Unidos, eu acho que foi em 89. Até então, você pode ver as guitarras de marcas assim, de luthiers famosos, tipo a Schechter, a Tom Anderson, a própria Charvel, a Kramer, já chegaram a usar a headstock idêntica da Fender. Já chegaram a usar? Chegaram. A própria Fernandes, né? A minha Fernandes, eu tenho uma Fernandes anos 90 também, uma Strato, mas ela já não é, acho que ela é da primeira leva. Parece que a segunda, a primeira já ainda tem o headstock igual. A primeira? Então a minha acho que é da segunda leva, segundo o Adriano, que tem muito mais conhecimento nesse aspecto do que eu. Ele é da segunda leva, que ela é 1989, 90, ali por ali. E ela tem um headstock criado pela própria Fernandes, bem bonitinho, né? Mas aí vocês têm que ver também que esse headstock eu acho que se perpetuou até hoje, né? Não, teve umas variações. Teve as variações depois desse? Mas ao mesmo tempo, galera, não quer dizer que essa dos anos 90 seja a mesma do ano 2000 e tal. Então tem algumas coisas algumas peculiaridades aí que diferenciam, né? A gente estava falando de ponte, tarraxa, uma época que vinha com as pontes tais, então as pontes no mercado são várias pontes. A própria Fender tem várias pontes também, minimamente umas 3, umas 4, 5. Umas 4, 5 diferentes, né? Eu tenho uma reedição, uma Fender eu tava japonesa. Te mostrando agora, você falou, porra, que ponte horrorosa é essa? Ponte horrorosa, eu não conhecia Fender essa japonesa ponte. com microafinação. Uma ponte horrorosa, que cara. Na época que a Floyd Rose estava na moda, algumas Fenders e Squires japonesas usavam essa ponte aí. E aí ele me mostrando essa ponte que até então eu não conhecia, só conhecia as mais tradicionais. Se eu não me engano, ela não precisa cortar a bolinha da corda. Não precisa cortar? Não precisa. Ela tem algum lugar para tipo a calha, tem algum lugar para encaixar, eu não tenho certeza. Olha só, mas se vocês verem essa ponte, eu particularmente achei horrível na guitarra. Parece que ela não foi adaptada ali, uma coisa maior pro tamanho ali do que a gente está acostumado a ver. Talvez seja por isso, por causa
Da alavanca, da sim, alavanca, da né? microfinação, mas ainda assim menos feio que a Floyd. Né? A Floyd não dá. A galera da Floyd Rose aí, da Floyd É assim, Rose... pro nosso gosto, né? Galera da Floyd Rose aí, me perdoe, mas eu não curto, o Adriano também acho que não curte Floyd Rose, apesar de eu ser muito fã do Rick Sambora aí, que usou durante muitos anos as guitarras de Floyd Rose, até mesmo as Gibson Les Paul, ele tem Gibson Les Paul lá com Floyd Rose, mas eu não curto. Além de dar uma trabalheira fenomenal para ajustar aquelas cordas. Se eu pudesse, até teria uma assim de onda, mas se eu não precisasse nunca trocar a corda dela. Aí a gente tem que ter um não hold à precisasse parte. se arrebentasse a corda, alguém para trocar. Ou... Galera, vocês que não sabem, mas isso é só pra galera que esteja começando a tocar guitarra e tal, talvez não saibam, mas o Revogan, aquela Revogan não era uma Fender, né, Adriano? Não era uma Fender. Já foi uma... Não, quer dizer... Era um pedaço de alguma coisa, né? O corpo era Fender. Mas parece que o braço numa dessa... Ele faz isso em Almocambo com ela. Ele joga a guitarra no chão, bate numa dessa guitarra, o braço quebrou. Os melhores shows do Revoga aí, acho que foi em 83, 84, esse show no Canadá. Esse show é assim... Só que nesse show a guitarra, ele estrondou a guitarra, mas a guitarra não quebrou. Mas ela o corpo era Fender. O corpo era Fender. E aí numa dessas o braço foi pro espaço. Não sei, ele mandou algum luthier fazer. Tem algumas situações assim, como os Slash. Mas não era de nenhuma marca tipo Charlie ou Schecter, não. Aquele famoso show do Guns N' Roses no Hits, em 89, 88, o Slash aparentemente parece uma Gibson, mas não era uma Gibson. Ali não era de verdade. Ele tem duas. Ali não era uma Gibson mesmo. Esse luthier morreu pouco tempo depois. O Lenny Kravitz tem uma guitarra. Essa guitarra ele voltou a usar depois do show? Não, essa guitarra ele parece que andou levando uma delas pro palco. Existe essa guitarra ainda? Existe. Foi toda consertada. Guitarra do lendária casa de show. Pra quem é do Rio de Janeiro aqui, eu vou fazer um comparativo. É como se a gente fosse o Canecão. Assim, o Hits eu acho que provavelmente podia ser como fosse um Canecão, né? Ou o circulador, sei lá. Ou o circulador? Talvez. Eu não sei, porque bem ou mal ali é um teatrinho dentro do hotel. Parecia o vídeo me lembra muito o Canecão, assim. Eu não sei, ele me remete até mais uma coisa meio Teatro Ipanema, só que maior, talvez. É possível. Porque é uma coisinha meio em túnel, assim, né? Cara, mas esse show também vocês têm que assistir. O show... Logo ali, quando o Guns N' Roses já estava despontando, o primeiro disco... o clipe de Knock on Heaven's Door saiu de lá. Saiu de lá, né? Então, o famoso... Teve show de várias bandas dessa geração, tocou na ZZ Top, Parará, teve várias bandas que tocavam nessa casa de show, né? Mas voltando à guitarra aqui, por exemplo, essa guitarra, as construções da Corte, a gente estava falando da Corte, como a Corte é uma fábrica de excelência. Apesar de eu não gostar de alguns modelos da Corte de guitarra, mas é inegável que a construção da Corte é uma coisa assim impecável. Né? Ele tem o Adriano tem uma Les Paul. Uma Les Paul. Essa Les Paul dele, o único detalhe é naquele... No Cutaway. No Cutawayzinho, que ela... Eu não vou dizer nem que você até falou, o teu corpo é mais pra cá, porque se você pegar umas Gibsons ali dos anos 70, que a Gibson não tava lá, essas coisas assim, e já peguei umas Deluxe dos anos 70, assim, mensagens de guitarra vintage, tudo feito nas coxas também, cada uma de um jeito. Eu, pelo menos, vendi uma American Standard, uma Fender, uma americana, e, porra, eu não curtia muito essa guitarra, porque o braço era muito fino. Né? Eu não tenho uma mão do tamanho do Hendrix, né? Que é o Hendrix, né? Aquilo não era uma mão, aquilo era, sei lá o que era aquilo, mas toda guitarra, mas não sei se propriamente da guitarra do Hendrix, se o braço dele era fino, o braço daquela guitarra dele? Era meio que eu chamo de cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Bem fininho aqui nas laterais. Aí eu já ficava em dúvida, eu não sabia se era por causa da mão do cara. Que chama nut width, isso aí. A medida de ponta a ponta do nut da guitarra. Do nut da guitarra. E aí, essa American Standard que eu tinha no 96, que eu acabei vendendo e tal, guitarra incrível, mas eu já preferia no braço dessa que eu tenho, 62. Essa eu julguei que achei que não fosse me adaptar dessa Stratosonic, dessa Janine, mas me adaptei no braço. O braço é um toco,
Mas é um toco bem feito. Sim, mas isso é o que mais tem. Até a Janine tá de parabéns. E eu vi recentemente que a Janine tá voltando aí aos standards a colocar os clássicos na feira. Tava comentando lá na feira de guitarra que as guitarras estão vindo aí, né? Estão reeditando as guitarras novamente, já com novos acabamentos, deve ser peso, né? Coisa que na época pesava um carro, né? Uma guitarra deles, né? Mas é isso, galera. A gente vai voltar com esse papo aí para falar mais, que é um assunto muito, muito extenso, né? Porque a gente vai falar de guitarras que a gente aprecia. Por exemplo, eu acho bem bacana aquela guitarra que o Slash usa no You Could Be Mine. Não sei se eu teria, mas eu achando ele tocar, eu acho uma guitarra linda, aquela Beast Rich. Guitarrona, porra, incrível. Mas eu fico mais com as clássicas. Uma vez eu vi um professor de guitarra meu, que eu espero que ele esteja vendo esse vídeo, que eu vou mandar para ele, Sérgio Rocha, que foi baseado em blues e tudo mais. Quando eu tive aula com ele lá, no iniciozinho lá dos anos 90, ele comentava comigo, não, cara, eu sou guitarra clássica, eu sou da Gibson e da Fender e tal, não sei o que. Talvez ele nem lembre disso, mas depois que eu comecei a ter aula com ele, já aprendendo a tocar naquele tempo, e eu realmente também passei a ter gosto pelas guitarras mais clássicas, a Les Paul e a Strato. A Les Paul eu tive, minha primeira guitarra foi uma Golden. Adriano, qual foi a tua primeira guitarra? Uma tonante. A dele foi um pau com corda, uma tonante. Eu tive um violão tonante, né, da minha avó e tal. É terrível também. Centenário, né? Um negócio que mais de 100 anos da tonante. E aí o Sérgio Rocha me falava isso aí e tal, e depois eu realmente prestei atenção, e eu também sou muito mais apaixonado pelas linhas mais clássicas, né? Então eu tive essa Golden que eu comprei no jornal Balcão. O que é o OLX de hoje era no nosso tempo no jornal. E aí no classificado lá comprei ela e tal. E ele teve uma tonante, aí depois logo em seguida... Uma Golden. Uma Golden, inclusive teve uma Golden também? Uma Golden Mockingbird, se assim pode dizer, que é o modelo daquela guitarra do Slash. Da You Could Be Mine. Era mesmo aquele, era o mesmo modelo? Era uma cópia, a Golden copiava algumas olha só. E hoje quem souber aí como é que tá a Golden, depois eu queria até ver aí, depois eu vou tomar aí conhecimento melhor para saber como é que tá a Golden nesse aspecto, porque a Jennifer era brasileira também? Brasileira. Naquele tempo tínhamos a Jennifer, um primo meu também tinha uma guitarra, a Jennifer, talvez ele tenha até hoje, a Leonardo, a Lu Nadine, talvez você tenha ainda bota no comentário aí sobre a tua Jennifer, que eu lembro quando eu tinha essa Golden, você tinha uma Jennifer. Aí a gente tá falando da Jennifer brasileira, da Golden brasileira, da Janine. Cara, tinha a Fink, né? A Fink é bem maneiro. Brasileira. Essas todas meio que saíram do mercado. E a Snake, que fazia a Snake. A Snake eu tinha uma na Pro Music, eu acho que tinha uma na cobiçadíssima. Cobiçada, uma guitarra meio cobiçada. Mas a Janine sempre teve aí, por ser mais antiga, talvez sempre teve mais excelência aí nos instrumentos, né? Lançou a craviola. Eu prefiro, eu tenho simpatia mais pela Janine, dessas marcas nacionais, sim. Tem a Janine, lançou vários modelos de vários artistas nacionais aí. Tem um modelo do Frejá, tem um modelo do Tremendão de amplificador, tem mais modelos Tremendão não é que seja modelo do Erasmo, não. Eles usaram esse nome porque o Erasmo tava e o amplificador tinha trêmulo. Aí era o Tremendão. Olha só. Mas na verdade ele era cópia de um... Não era o Dual Showman, não, um cabeçote da Fender da época. Adriano, sabe muito, você que tá querendo consulta aí, ó. Coach Guitarra. Com o Adriano aí, comenta aí embaixo aí. Que você quer ter uma. Como é que se diz? Não é um. Oh meu Deus, fugiu aqui a consultoria. Uma consultoria. Falou, pronto, uma consultoria sobre guitarra. Porque você vê, eu toco guitarra aí há 30 anos aí, até hoje me consulto com o Adriano aqui, com o pai de santo da guitarra. Mas aí, a Jennifer eu não sei onde é que foi parar, não sei se fechou a fábrica. A Janine tá com força total, graças a Deus aí. A Golden não sei que pé. Golden até um tempo atrás estava aí. Estava fabricando. Estava aí, eu nunca mais ouvi falar. Temos a 6 e a Tajima, né? A Tajima é mais pra cá. A Tajima é mais recente. Cara, finalzinho de 90. Início de 90, tá? Início de 90, quer dizer, uma fábrica recente.
Vamos botar aí que Não tem é tão nova assim não, cara. 30 anos, né, de fabricante, né? Lá o Tajima, o Tajima separou não sei qual foi a... Ele tem a 6, mas parece que ele ainda tem porcentagem na própria Tajima. Na própria Tajima, eu não sei qual foi a burocracia deles lá, que... Ele vendeu boa parte, mas ainda tem alguma coisa e montou lá, a 6 e tal. E tem vários artistas aí que estão sendo endorser aí da 6 aí. Que lançam uns violões com um monte de efeito, de delay, de uma série de lance, né? Eu não sei, eu prefiro um circuito mais direto, assim, do que esses prés com muito mais simples do que essas coisas. Até usei pedaleira, mas não sou também da pedaleira, apesar de ser prática, mas eu prefiro realmente fazer um combo ali, montar uma coisa. Pode meter a mão, mexer, usar com bateria. Pode destravar um pouco o som, que a outra já vem mais formatada e tal, não sei o quê. Inclusive usar a bateria situação que você vai tocar e não tem tomada suficiente. Se o pedal não puder usar com bateria, meu. Ainda tem esse lance aí, né? Ainda tem esse... E é super engraçado, a gente falando de guitarras, mas isso se aplica também em alguns modelos de violões, tá? Em que aspecto que eu quero citar o violão? Por exemplo, a Fender, eu já comentei isso uma vez com o Adriano, fazendo uma abordagem rápida aqui sobre o violão. A Fender, que eu toco violão também cantando, o Adriano também, apesar de sermos guitarristas, mas o violão, a Fender, eu não sei, cara, eu sinto uma coisa meio... um violão duro. A Fender não me parece ter excelência nos violões. A Fender parece que não conseguiu ter uma tradição de violão. Apesar de que cara, espetacular. Posso estar falando, mas pra mim... Eu fui comer uma vez aquele Hellsburger do Shopping Leblon. Hellsburger. Cara, eles têm um catálogo da Fender. Alô, Hellsburger. Tem umas coisas aí, ali, ó. Né? Vamos dar uma... Dá um hambúrguer aí pra gente aí. Enfim, um catálogo da Fender maravilhoso ali. Enquanto eu esperava... Eu descobri umas coisas que eu descobri uns 2 modelos de guitarra que eu não fazia ideia que existia da Fender. E eu vi alguns violões com um headstock igual de Fender, mais antigo, dos anos 60, assim. Só que eu acho que a Fender não vingou com o violão, não rolou. Aliás, galera, eu vou comentar pra vocês aqui, tem uma loja, são 2 lojas no Rio de Janeiro aí, né? Uma muito antiga e uma que recém chegou aí. A antiga aí é uma das melhores do mercado aí, com mais de 30 anos aí, é a Pro Music, dos nossos amigos aí, do Maurício Scarpelli, e a outra do meu baterista, o Marquinhos Aguiar, que tem Alabama Music Store. Alabama Music está aí no Instagram, é no centro do Rio, é especializada também em bateria e guitarras em geral, amplificadores e tudo mais, cordoamento. Então, se vocês estão afim de conhecer a loja está aberta, recém-inaugurada, no centro do Rio, ali na 13 de maio. Não vou me lembrar exatamente o número do prédio, mas já vou dar a dica que está no Instagram aí. Já segue lá no Instagram e vocês que estão assistindo aqui, comenta que está assistindo o programa aqui. Com certeza o Marquinho aí, o Maurício vai dar um desconto bacana para vocês aí, beleza? Mas para a gente finalizar aqui, depois a gente vai fazer a abordagem de outras sobre mais guitarra. Vou finalizar aqui com o meu amigo Adriano Barros. Valeu. Que está aqui, dando aqui o seu depoimento aqui sobre os instrumentos aqui, que esse cara sabe bastante coisa, porra. Ele sabe o que eu sei vezes 10, então assim, ou 1000, né? Então assim, eu fiquei muitos anos sem tocar guitarra, depois que eu fiquei mais cantando e tal, não sei o que, abandonei a guitarra por 5 anos aí, uma época, ou mais, sei lá, e depois retomei e hoje voltei até o mesmo gosto e paixão que eu tinha desde quando eu comecei, de adolescente, e hoje faço show direto cantando e tocando guitarra. Voltei para tocar guitarra, então graças a Deus a gente está falando disso, que é um assunto que interessa a todos nós guitarristas. Mas para finalizar, Adriano, é o seguinte, obviamente a gente já falou que eu tenho uma Fender japonesa, reedição de 62, Adriano tem umas reedições lá da Fender 62 e... o de Teles 52 e 72. 5272, guitarras incríveis. Mexicanas. Mas muito bem feitas. Muito bem feito e tal, top de linha. E além dessas guitarras que a gente estava citando aqui, que ele tem essa linha dessa Les Paul, 2 Les Paul, né, na verdade, né, da corte da Janine. Corte da Janine.
Eu adquiri agora recentemente, eu tenho duas guitarras, né, que é a Fender que eu falei, a japonesa, reedição 62, a Fernandes anos 90 e a Strato, né? E mais uma Strato entrou para a coleção aí, que foi a Stratosonic da Janine, também adquirida aí por esses dias. Então vou levar para fazer uma manutenção básica, que a guitarra precisa de uma manutenção. E doido para fazer show com ela. Pesa um carro, mas a guitarra é incrível. Bom, galera, é isso aí. Adriano, brigadão aí. Valeu, Bruno. Valeu. Estamos aqui no Eclipse, né, galera? Vocês têm que conhecer essa casa aqui. Fica aqui no posto 6 aqui. Restaurante Eclipse. Busca aí no posto 6. Eu faço show aqui toda segunda-feira. Inclusive eu acabei de tocar, estava tocando ainda há pouco. Então a gente estava nesse papo informal e resolveu entrar aqui para falar sobre guitarra e tal e compartilhar com vocês aí. Tá bom? Qualquer sugestão aí sobre algum tema que a gente possa falar sobre guitarra, sobre violão. Lembrando que é sempre uma abordagem muito mais pessoal de conhecimento de tantos anos usando o instrumento do que propriamente de alguém que fabricou, que aprendeu com luthier, coisa do tipo. Então não é para levar em consideração essa questão. Há uma questão conceitual ali. Para umas guitarras tem um gosto diferenciado, então é uma coisa muito pessoal. Guitarra é um pouco assim, tá, galera? Então é isso. Valeu, galera. A gente se vê no próximo programa aí. Obrigado, Adriano, mais uma vez. Valeu, Tamo Bruno. junto. Valeu, galera. Valeu.